pessoal, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, como a gente vem cada dia fazendo coisas novas para vocês. Então, o que eu gostaria é que vocês agora separassem um lugar para vocês, que vocês pudessem ficar tranquilos, sozinhos e entrassem agora numa situação assim de aconchego, pensando em coisas boas, pensando nas coisas que vocês gostariam de resolver na sua vida. E ao mesmo tempo dando esse espaço para esse contato que a gente vai fazer agora com as flores, com a natureza, e também para que vocês tenham esse sentimento interno de gratidão por elas estarem aqui, por elas estarem trabalhando junto com vocês, né? Que é bastante importante, e deixando fluir essa energia. Então hoje a gente vai começar a nossa aula, primeiro explicando, porque teve algumas alunas que me perguntaram a respeito da escola, se era uma escola Sangetsu. Não, eu não represento a escola Sangetsu. A escola Sangetsu é uma escola fundada pela Messiânica Mundial, que está funcionando em São Paulo e pelo Brasil. Foi a forma com que eles enxergaram o método de Meishu Sama. O nosso método é Kado Daishi Zen, que também é uma nova vertente, é uma nova forma de olhar os arranjos de Meishu Sama. Então, as nossas ikebanas são baseadas nesse método, que foram baseados nos ensinamentos que eu já passei para vocês e vou estar passando ao longo do curso, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou pedir para que vocês sentem num lugar confortável e eu vou fazer uma meditaçãozinha de 5 minutinhos para a gente começar a aula de hoje, tá bom? Vamos lá? Então, peguem, sentem confortavelmente em algum lugar, tá? Fechem os olhos e observem sua respiração. Não precisa mudar nada, não precisa fazer nada, apenas observe como está a sua respiração. Mantenha os olhos fechados para facilitar a percepção e observe seu corpo. Como está sentado? Como está sua coluna, pernas e braços? Perceba a sua face, seus músculos, como estão, ok? Agora, vamos mudar um pouco. Alinhe a sua coluna, ponha-se em uma posição confortável e respire profundamente pelo ventre. Se quiser, pode deixar os lábios entreabertos e permitir que saia um som ao exalar. Faça isso algumas vezes no intuito de relaxar. Imagine-se criando raízes profundas que alcançam a terra. Sinta-se enraizado e conectado com a terra, assim como as árvores estão enraizadas e conectadas. Saiba que você também pode nutrir-se diretamente desta fonte. A Mãe Terra nos sustenta a todos, sustenta o nosso corpo. Sinta subindo pelas plantas dos pés, pernas e períneo uma energia luminosa da Mãe Terra que preenche todo o seu ser. Enquanto essa energia luminosa te preenche por inteiro, comece a sentir que uma chuva dourada pálida começa a cair sobre você. É a energia do Pai Céu que se derrama e nutre seu ser. Essa chuva vai tornando dourada cada célula do seu corpo, como se fosse formado de luz. Pequenos raios de sol dourados formam seu corpo de luz. Todo o seu corpo é luz. Uma mistura da luz que veio da terra e essa que desce do céu. Você é um ser universal. Você pertence, você faz parte. Permita-se sentir-se unido com todo o universo, unido com todas as criaturas, profundamente apoiado pela Mãe Terra e o Pai Céu. Desfrute dessa sensação por alguns instantes. Volte aos poucos a perceber seu corpo físico. Como está a sua respiração? Como está a sua postura? Como está a musculatura do seu corpo? Perceba que essa simples parada e conexão com nossa fonte de vida e energia é capaz de trazer harmonia a seu corpo físico e paz à sua mente.
e você pode fazer isso sempre que quiser, em qualquer lugar. Leva menos de 1 minuto essa meditação. Reconecte-se com a sua fonte. Com essa consciência, respire profundamente algumas vezes e do seu jeito, no seu tempo, sem qualquer pressa, volte à sensação de seu corpo físico e quando estiver completamente satisfeito e presente, pode abrir os olhos. Vamos retornando, vamos respirando, vamos nos preparando para a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês entendam que as coisas são interligadas, né? A energia, ela faz parte da nossa vida e essa parada para que a gente possa sentir o nosso eu faz parte dessa união com todas as energias da Terra. Então, a gente precisa tirar um momento, uma horinha do dia, dar uma parada, fazer não só essa meditação, como uma respiração profunda, permitir com que a gente entre em contato com a natureza preparada para estar com ela, né? Então, agora a segunda parte da aula, nós vamos, assim como eu tinha falado na aula passada, mostrar para vocês aquela árvore, né, a Acácia mimosa, que estava para florescer e não tinha florescido, e hoje eu fiz algumas propostas para vocês olharem, e a gente está admirando e vendo como ela é linda, como tem muitas possibilidades para que ela possa ser utilizada. Então, eu espero que essa aula de hoje seja bastante ilustrativa para vocês. Muito obrigada e vamos continuar. Fiquem aí! Oi, gente, continuando a nossa aula, aquilo que eu havia prometido, eu fui no meu jardim hoje e peguei alguns galhos de Acácia mimosa, tá? Esses 3 galhos e uns outros que depois eu vou mostrar uns arranjos que eu fiz. Aí peguei 2 folhinhas de cheflera e peguei depois umas moreias pra gente fazer uma terminação, porque esse vaso ele é bastante alto e a gente vai precisar de alguma coisa para fazer a altura. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês hoje é como a gente resolver um problema de um vaso grande quando a gente não quer encher até a boca de água. Então, aqui eu peguei uma garrafa PET, como vocês podem ver, e aí eu fiz um furinho daqui e um furinho de lá e coloquei um palitinho no meio. Pra quê? Para eu pegar esse vasinho aqui com água e colocar ele na boca desse vaso. Então, a gente consegue resolver de uma forma mais simples, sem precisar encher, porque às vezes a gente tem em casa um vaso que não coloca água, que é um vaso que não suporta água, que é um vaso seco, então eu não consigo colocar. Aí eu preciso de algum artifício para que ela coloque. E assim também, no meio vai ficar um comezinho que vai ajudar vocês a fazerem um arranjo. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar são a folhagem da parte de trás, né? Pra gente já ir estruturando. Vocês também olharam aqui que eu coloquei uma pedrinha. O que tá fazendo essa pedrinha aqui? É porque esse vaso, ele tem uma tendência a ficar balançando na boca do vaso. Então eu coloquei uma pedrinha na parte de trás para quando eu colocar as flores na parte da frente, pesar e não ficar balançando. Então vamos lá. Vou encaixar a moreia na parte de trás, do jeito que ela quiser ficar, tá? Porque aí depois, quando a gente colocar a Acácia na frente, a gente dá uma ajeitadinha nela. Então vamos lá, a moreia vai ficar aqui atrás, deixa ela cair um pouquinho se ela quiser, porque depois quando eu colocar a Acácia ela vai ficar no lugar. Aí a primeira coisa foi o galho maior que eu peguei de Acácia, lembra como eu falei, de onde que você tirou, como ela deve ficar, isso é muito importante aqui também. Eu já tirei de lá, então eu já tenho na minha memória qual é o movimento que ela tem que fazer. Então eu vou colocar ela aqui, tá? Então o primeiro galho vai ser esse que eu vou colocar aqui. Eu peguei um galho mais leve, apesar desse vaso ser um vaso bem pesado, eu peguei um vaso leve, porque a gente fez aquela história de colocar a garrafinha PET, tá? Então vamos lá, colocando mais aqui, um outro, e fazendo uma terminaçãozinha com esse daqui na parte de baixo, tá? E aí, vou ajeitar a minha moreia na parte de trás.
Vou colocar a chiflera para fazer aquele acabamento, para não aparecer o palitinho, né? Que a gente lembra que a gente colocou um palitinho ali. Então, para ele não aparecer, eu tenho que fazer um acabamento. Ou, desculpa, gente. Então, vou fazer aqui um acabamentozinho com a chiflera, não é? Lembrando que a gente colocou a pedrinha atrás para fazer um peso nesse vaso, tá? Então, eu vou pegar a chiflera e dar uma ajeitadinha na moré, na parte de trás, para o peso ficar um pouquinho para trás, tá? E aí, vou virar ele para vocês, ó lá. Aqui, ó, nosso arranjo. Depois, a gente pega a tomada de fotografia para vocês olharem como ele ficou lindo, né? E aí, o que que aconteceu? Eu já fiz uns outros arranjos, pra gente não perder muito tempo aqui hoje, em função até do relaxamento, etc, que eu gostaria que vocês ficassem naquele relaxamento e fizessem aquela coisa com tranquilidade. Eu fiz o meu arranjo de toda semana no altar, que é aquilo mesmo que a gente sempre faz, comezinho no meio, e ele tem uma boquinha pequena, então a gente já colocou. Aqui, no caso, é uma Rafis e também a Cássia Mimosa aqui, tá? Então, vou tirar ele daqui, vou colocar ele pro lado. Depois eu peguei essa taça de cristal, olha, esse arranjo de cristal. Tirei o galho exatamente nessa posição, então vocês podem ver como ele ficou lindo, né? Ele fez um movimento bem linear, né? E aí, ficou como uma luva nesse vaso de cristal, né? E eu vou colocar ele aqui pro lado, depois na foto vocês podem depois dar uma olhada, como é que vai ficar. E por último, o vaso que eu fiz, que depois eu vou mostrar para vocês. Eu utilizei, para fazer esse arranjo nesse vaso, eu utilizei aquele cipó que eu tinha usado há tempos atrás numa aula que eu fiz com vocês. Então, o que que eu fiz? Eu amaranhei o cipó aqui, vou pedir para minha filha depois tirar umas fotos para vocês olharem. E aí, o que que aconteceu? Esse galho, ele ficou bem no meiozinho do cipó. Então, esse cipó, ele acabou servindo de comi nesse vaso. Então, essa foi uma outra ideia para vocês usarem e olharem como é lindo, como é diferente, como ela é orgânica, como ela consegue abranger vários movimentos, independente do local onde você queira colocar, e ao mesmo tempo prestando atenção no movimento dos galhos. A gente pode ver que tem vários formatos diferentes e isso agrada muito a gente depois o olhar, fora o perfume que essa Cássia tem. Então eu espero que hoje vocês tenham aproveitado, conhecido esse novo material. E também que vocês daqui para frente podem olhar, podem assim, observando tudo que passa por vocês, as árvores, as plantas, sabendo o nome, sabe, se permitindo conhecer, para que cada vez vocês ampliem um pouco mais o espaço e o conhecimento de vocês, para que vocês possam cada vez mais se tornarem melhores e melhores artistas florais. Gente, um beijo, até a próxima. E gostaria de dividir um pouco com vocês esse cheiro, esse perfume impossível, mas se um dia esses telefones conseguirem levar o cheiro para vocês, a gente volta com essa aula. Beijo!